Você já parou para pensar que existem segredos de Deus que só são revelados quando a vida passa dos 60 anos? Segredos que não estão nos livros, nem nas conquistas da juventude, mas que se escondem na maturidade da alma acumuladas e no olhar que já viu tantas coisas no mundo. Charles Spurgeon dizia: o envelhecer na fé é como amadurecer um fruto que só se torna doce no seu tempo certo. Se você já passou dos 60 ou está se aproximando dessa fase, fique comigo até o final, porque hoje vamos desvendar 5 segredos que Deus só revela depois dos 60 anos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir uma palavra de Deus hoje. Se você precisa de um livro para aprofundar ainda mais seu conhecimento dos heróis da fé, o e-book Puritanos é perfeito para isso. Linguagem clara e prática, conteúdo sólido para estudos bíblicos pessoais ou em grupo, ideal para quem deseja crescer espiritualmente e se aproximar mais de Deus. Não perca a chance de mergulhar na sabedoria dos grandes heróis da fé. Adquira agora o seu e-book por um preço simbólico e fortaleça ainda mais sua vida espiritual. Primeiro segredo: o silêncio de Deus. Há um momento na vida em que as orações parecem não atravessar o teto, em que o céu parece fechado e a alma se pergunta se Deus ainda escuta. Esse silêncio dói profundamente. Muitos, depois dos 60 anos, carregam a sensação de que clamaram durante décadas e não viram respostas claras. Essa dor é real. É o peso de sentir que Deus se afastou. Mas com o tempo vem a revelação. O silêncio de Deus nunca foi ausência, sempre foi confiança. Quando a fé já amadureceu, Deus já não precisa provar a cada instante que está ao nosso lado. Ele se oculta no silêncio para mostrar que a fé não depende de sinais visíveis, mas da certeza invisível de sua presença. Foi assim com Elias no deserto. Ele esperava que Deus falasse no vento forte, no terremoto ou no fogo. Mas a Escritura relata em 1 Reis 19:12 que o Senhor se revelou em uma voz mansa e delicada. O que Elias julgava ser ausência era, na verdade, intimidade. O silêncio, portanto, não significa abandono. Pelo contrário, é o selo de maturidade espiritual. É como se Deus dissesse: agora você pode andar pela fé e não pelos sentidos. O silêncio é um diploma, não uma punição. Depois dos 60, muitos percebem que esse silêncio foi a forma mais profunda de ensino. Ele não destruiu a fé, mas a consolidou. E nesse ponto da caminhada, descobre-se que as maiores respostas não vieram em palavras audíveis, mas no silêncio que moldou o coração para confiar sem ver. Segundo segredo: o peso da eternidade. Com o passar dos anos, a morte deixa de ser uma ideia distante e começa a se tornar uma sombra real. Depois dos 60, muitos já se despediram de amigos, familiares e irmãos de fé. A vida passa a ser vista não apenas como presente, mas também como despedida. Essa consciência pode trazer dor, pois o coração humano nunca se acostuma a dizer adeus. É justamente nesse ponto que Deus revela um segredo profundo. A vida não é medida pelo que se construiu por fora, mas pelo que se guardou por dentro. Os títulos, conquistas e bens não atravessam a eternidade, mas aquilo que foi gerado no coração em fé, esperança e amor permanece diante de Deus. O apóstolo Paulo descreve isso em 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que parecia perda se transforma em ganho, porque cada dor se torna um fio invisível que nos une ao lar eterno. É como uma árvore de raízes profundas. Seus galhos podem estar frágeis, alguns até quebrados, mas a raiz toca águas que não se veem. Essa raiz é a eternidade já plantada no coração. E mesmo quando o corpo enfraquece, a alma encontra força em águas que não secam. Depois dos 60, aprende-se que perdas e dores não são sinais de fim, mas de proximidade. A eternidade já não é apenas uma promessa distante, mas um lar que se aproxima. Não é sentença, é consolo. É como ouvir no fundo da alma o chamado suave de um pai que prepara o regresso dos seus filhos. Terceiro segredo: o valor das marcas. Ao olhar para trás depois dos 60 anos, muitos enxergam não apenas vitórias, mas também marcas. São cicatrizes que o tempo não apagou.
lembranças de decisões que poderiam ter sido diferentes, de caminhos que não voltam mais, de palavras que ficaram presas no coração. Há arrependimentos silenciosos, perdas que ainda doem quando a memória toca nelas, histórias que poderiam ter tido outro desfecho. Essas feridas, à primeira vista, parecem carregar o peso de fracassos, e muitas vezes o coração se pergunta com lágrimas contidas: por que Deus permitiu certas dores? Mas é justamente nesse ponto que a revelação surge com clareza e consolo. As feridas não foram desastres sem sentido, nem desvios fora do controle de Deus, mas cartas escritas pela própria mão dele na história pessoal. Cada cicatriz guarda em si um capítulo de superação. Cada dor, um lembrete silencioso de que houve resistência onde poderia ter havido desistência. Elas são sinais de que houve luta, de que houve perseverança e de que o Senhor sustentou mesmo nas horas mais escuras, quando tudo parecia perdido e a alma já não via luz. O apóstolo Paulo declarou em Gálatas 6,17: trago no corpo as marcas de Cristo. Essas marcas não eram apenas físicas, eram lembranças vivas de um caminho trilhado com Jesus, ainda que envolvesse perseguições, lágrimas e sofrimento. Elas falavam sem palavras, testemunhando que a fé valeu mais do que o conforto, que a obediência foi mais forte do que o medo e que a presença de Cristo foi mais constante do que a aprovação dos homens. O que parecia dor irreparável se transformou em prova de fidelidade, como medalhas espirituais entregues a quem se manteve de pé mesmo ferido. Assim, aquilo que o coração um dia considerou fracasso se revela como um memorial de graça. As feridas lembram que não foi pela própria força que se caminhou, mas porque Deus esteve presente em cada vale, segurando pela mão quando os pés vacilavam. Algumas dores permanecem não para punir, mas para lembrar. Houve mãos divinas sustentando quando se pensava não conseguir seguir. A cada lágrima derramada havia um consolo do céu. A cada queda havia braços invisíveis levantando. E a cada ferida havia um amor maior do que a dor, costurando os pedaços com fios de misericórdia. Depois dos 60, o olhar amadurecido compreende que cada cicatriz é um testemunho silencioso de que a vida não foi vivida em vão. As marcas não diminuem o valor da jornada. Pelo contrário, provam que a jornada foi real, intensa, sofrida, porém profundamente marcada pela presença de Deus. Cada marca conta uma história de superação. Cada ferida aponta para um milagre silencioso. E o mais belo é que essas marcas, antes vistas como sinais de fraqueza, passam a ser vistas como joias espirituais, lembranças preciosas de que o Deus que permitiu a dor também foi o mesmo que sustentou, curou e transformou cada lágrima em história sagrada. Quarto segredo: a pequenez gloriosa. Com a idade, muitos descobrem a dor de serem ignorados pela sociedade. A cultura do desempenho exalta a juventude, a força física, a produtividade imediata, e acaba relegando ao esquecimento aqueles que já percorreram longas estradas. O olhar dos outros já não é o mesmo. As portas se fecham com mais facilidade, e o coração, por vezes, sente-se como uma carta que não será mais lida. A juventude, na ânsia de correr, muitas vezes despreza aqueles que um dia também correram, e que agora caminham em passos lentos, porém cheios de histórias. É justamente aí, nesse terreno de invisibilidade e silêncio, que Deus revela um segredo precioso. Ser pequeno diante dos homens é ser grande diante de Deus. O que o mundo considera fraco, o Senhor escolhe para confundir os fortes. A Bíblia confirma em 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Essa verdade muda tudo. Aquilo que os homens rejeitam, Deus transforma em instrumentos da sua glória. Quando os aplausos cessam, o céu começa a aplaudir. Quando as multidões se dispersam, os anjos se aproximam. Quando a terra silencia, o céu fala. E o que parece o fim, na verdade, é o início de um novo e mais profundo tipo de brilho, o brilho da eternidade. A imagem é como a de um velho lampião. À primeira vista, ele parece frágil e ultrapassado diante das lâmpadas modernas e brilhantes, mas sua chama é estável, firme, resistente ao vento. Ilumina de forma suave, mas constante.
Não precisa competir com os holofotes. Basta manter acesa a luz que lhe foi confiada. Assim é o coração que chega depois dos 60. Pode não brilhar com a intensidade da juventude, mas brilha com uma chama que já resistiu a muitas tempestades, que já foi acesa e reacendida tantas vezes pelas mãos do próprio Deus. É uma luz de maturidade, de fé provada, de amor purificado pelo tempo. Essa pequenez não é derrota, mas vitória. O mundo valoriza o barulho, mas o céu valoriza o silêncio. O mundo aplaude a velocidade, mas o céu contempla com ternura cada passo lento e fiel. É no esconderijo, longe dos holofotes, que a alma aprende os segredos da intimidade com Deus. Quando ninguém mais vê, Deus está vendo. Quando ninguém mais escuta, Deus está ouvindo. Quando ninguém mais chama pelo nome, Deus sussurra com carinho: eu nunca deixei de te ver. A invisibilidade social pode se tornar o palco secreto, onde a presença divina se manifesta com mais liberdade, pois não há plateia humana para disputar a atenção. Nesse lugar, o coração se torna um templo silencioso, onde cada oração é incenso e cada lágrima é uma joia preciosa para o céu. O segredo da pequenez gloriosa é compreender que ser esquecido pelos homens não diminui em nada o valor eterno da alma. Aos olhos de Deus, essa fase da vida não é de desprezo, mas de coroação. Os cabelos grisalhos são como coroas de prata, que o tempo coloca na cabeça dos que perseveraram. As rugas, como trilhas deixadas pelas lágrimas que regaram sementes de fé. A lentidão, como o compasso de quem já aprendeu que correr não é o mesmo que chegar. A grandeza de Deus sempre se manifesta naquilo que o mundo considera pequeno. E é justamente nesse ponto da vida, quando os homens deixam de aplaudir, que o céu começa a se inclinar com reverência, dizendo em voz baixa: aqui está um dos meus tesouros escondidos. Quinto segredo: saber esperar. Há corações que carregam depois dos 60 anos a dor de esperar por promessas que nunca pareceram se cumprir, orações levantadas há décadas, sonhos que pareciam ser de Deus, esperanças que se mantiveram vivas mesmo quando os olhos não viam nenhum sinal. Essa espera muitas vezes é marcada por lágrimas e pela sensação de que talvez o tempo tenha levado aquilo que tanto se aguardava. Mas é nesse lugar de longa espera que Deus revela um segredo. Esperar não é perder. Esperar é vencer. A vitória não está em alcançar tudo o que se desejava, mas em não desistir da fé enquanto o coração aguardava. A espera forja um caráter eterno que nenhuma conquista terrena poderia construir. A Escritura nos lembra de Abraão em Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Abraão já não tinha forças, Sara já não tinha possibilidades humanas, mas a fé não se extinguiu. A espera se tornou palco do milagre. O triunfo da espera não está em quando a promessa chega, mas em permanecer firme mesmo quando ela parece distante. O silêncio do tempo se transforma em canção de confiança. O coração descobre que a vitória não está apenas no cumprimento do que foi pedido, mas no fato de não ter abandonado a esperança. Depois dos 60, percebe-se que as décadas de espera não foram em vão. Elas esculpiram uma fé sólida que não depende de circunstâncias, mas repousa inteiramente em Deus. A espera se transforma em vitória, porque prova que a fé resistiu ao teste mais longo, o tempo. É nessa fidelidade que a alma descobre que já venceu, mesmo antes de ver a promessa realizada. Depois dos 60 anos, a vida ganha outro brilho. Não é mais o tempo das conquistas rápidas, nem da pressa para provar algo ao mundo. É o tempo de perceber que correr não é o mesmo que chegar, que gritar não é o mesmo que ser ouvido, e que vencer aos olhos dos homens não é o mesmo que agradar o coração de Deus. É o tempo de enxergar que Deus sempre esteve revelando segredos que só poderiam ser compreendidos na maturidade da fé, no terreno fértil que o tempo preparou. O que antes parecia silêncio, hoje é reconhecido como confiança. O que parecia perda, agora é visto como o peso glorioso da eternidade. Aquilo que antes era pressa, hoje é serenidade. Aquilo que antes era ansiedade, hoje é descanso na soberania divina. Os 5 segredos se unem como peças de um mosaico sagrado.
cuidadosamente encaixadas pelas mãos do Criador ao longo de toda a jornada. O silêncio de Deus, que um dia pareceu abandono, agora se revela como um diploma espiritual, prova de que a fé amadureceu a ponto de confiar mesmo sem respostas. O peso da eternidade mostra que as dores de hoje não foram inúteis. Elas estavam preparando o coração para a glória que há de vir, como diz 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. As feridas, antes motivo de vergonha e de perguntas sem respostas, se tornam marcas sagradas que testemunham a fidelidade divina, cicatrizes que não falam de fracasso, mas de sobrevivência e graça. A pequenez diante do mundo se transforma em palco de glória diante de Deus, pois aquilo que o mundo considera insignificante, o céu chama de tesouro. E a espera, que parecia interminável e dolorosa, se mostra como a vitória da fé que não desiste, a prova de que o amor resistiu ao tempo e continuou esperando em silêncio. Jesus disse em Mateus 20:16, os últimos serão os primeiros. Essa palavra ecoa com ainda mais força quando se olha para o tempo vivido. Ela soa como um cântico suave, que consola a alma cansada. O que o mundo considera fim, Deus chama de começo. O que parece perda é, na verdade, ganho. O que parece silêncio é prova de amor. E o que parece esquecimento é apenas o cenário preparado para uma revelação divina. O céu não mede tempo como os homens. Para Deus, cada estação da vida carrega uma beleza única, e a maturidade é o jardim onde florescem as virtudes que só nascem lentamente: paciência, mansidão, sabedoria e fé perseverante. Assim, a jornada depois dos 60 não é um declínio, mas um cume espiritual. É como escalar uma montanha durante anos e, ao chegar ao topo, perceber que a paisagem mais bela não está na pressa de chegar, mas na visão ampla conquistada pelo caminho. É o tempo em que a alma pode descansar na certeza de que nunca foi esquecida e de que cada passo, cada dor, cada espera estava sendo usada por Deus para moldar a eternidade. Tudo o que parecia comum se revela sagrado. Tudo o que parecia pequeno se mostra eterno. Não importa se a sociedade já não dá ouvidos à sua voz. O céu sempre ouviu seus silêncios. Não importa se o mundo deixou de chamar pelo seu nome. Deus sempre o pronunciou com ternura, e diante de Deus, nada do que foi vivido se perdeu. Nenhuma lágrima caiu em vão, nenhuma oração foi ignorada, nenhum gesto de amor passou despercebido. Tudo foi transformado em testemunho eterno, porque os segredos de Deus não chegam cedo demais, nem tarde demais. Eles chegam no tempo exato, o tempo em que a alma, lapidada pela vida e amadurecida pela fé, está finalmente pronta para recebê-los como o maior dos tesouros. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E aí na sua tela está passando mais 2 vídeos que também serem bênção na sua vida. Te encontro daqui a pouco, fica na paz e Deus abençoe.